Oi, boa tarde. Boa tarde, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, ouvintes e telespectadores do programa Semente Abstrata. Eu sou João Paulo Hack Miranda e falo com vocês ao vivo aqui dos estúdios da Rádio Vibe Mundial, nesta segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024. São 15 horas e 30 minutos na capital de São Paulo. Estaremos juntos pelos próximos 25 minutos. Eu estou acabando de retornar de uma viagem fantástica que eu fiz para São Lourenço, Minas Gerais, neste final de semana. Na verdade, passei 4 dias lá em São Lourenço, na 75ª Convenção da Sociedade Brasileira de Eubiose. Foram realmente dias muito especiais, né? Nós tivemos oportunidade de nos confraternizar, nós tivemos oportunidade de trocar energia, né? De trocar informações, de estarmos juntos, e aquele espírito de fraternidade, aquela harmonia que nós sentimos, que nós ajudamos a construir, né? Nesses dias, eu espero que esse espírito de fraternidade, essa harmonia, que eles permaneçam para os próximos 365 dias, para o próximo ano, esse ano de Saturno, cujo ano novo astrológico se aproxima, né, no próximo dia 20 de março. Então aqui eu deixo a minha mensagem, deixo o meu abraço, o meu beijo a todas as pessoas que lá estavam, lá em São Lourenço, também as que não puderam comparecer, mas que estavam ali não estavam de corpo, mas estavam de alma e coração, não é? Então, essa é a primeira mensagem que eu tinha para passar, pessoal, no dia de hoje. E é isso aí, né? Agora vamos trabalhar. Não é? O ano está só começando ou o ano está só terminando? Bom, para nós, astrólogos e hermetistas, o ano está terminando. Então, com o Sol transitando aí ainda nos primeiros graus de Peixes, esse período que nós temos agora, essa transição de Peixes para Áries, né, quando o Sol entrar em Áries, que marca o ano novo astrológico, é um período que é muito importante nós fazermos um balanço interno, sabe? É um momento que chama a questões mais introspectivas, chamam para dentro, né? Chamam para a alma. Não à toa que o último mês do ano novo, do ano astrológico, não é? O último mês é regido por qual signo? Peixes. Peixes, que é o signo que representa as forças do inconsciente. Um signo de uma riqueza arquetípica, de uma riqueza de atributos absolutamente sem igual. Muitas vezes até as pessoas de Peixes, elas têm muitas vezes um pouco mais de dificuldade de se amoldar, de se habituar, não é, a esse ambiente tão carregado muitas vezes, né? Esse ambiente tão carregado energeticamente, tão pesado, que é a face da Terra, né? O signo de Peixes, ele é um signo muito conectado ao astral, não é? E o astral, ele representa uma conjugação de forças energéticas, emocionais, sentimentais, astrais propriamente ditas, não é? Que conectam todos os seres humanos da Terra. Vocês imaginam? Podemos ir de um ponto mais específico para um ponto mais abrangente. Vocês imaginam, por exemplo, uma cidade como São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes? A grande São Paulo, são 22 milhões de pessoas. Vamos colocar a grande São Paulo, 22 milhões de almas convivendo próximas umas das outras. Almas diferentes, né, mas conectadas especialmente pelo astral. É o que nós chamamos pela força dos elementais encadeados, né? Porque as forças dos elementos da natureza, a força do elemento ar, a força do elemento fogo, do elemento água e do elemento terra, elas
são vitalizadas, são trabalhadas e vitalizadas pelos, podemos chamar espíritos, forças da natureza, que são os elementais. Né? Então, os elementais da terra são os gnomos, os elementais da água são as ondinas, os elementais do fogo as salamandras e os elementais do ar são os silfos. No caso, os elementais ligados à força emocional, à força astral, são as salamandras. Né? São típicas entidades, típicos elementais astrais. Vejam, então, as salamandras, por exemplo, que me compõem e que compõem você, elas são conectadas, porque a força das salamandras, podemos dizer, desse astral coletivo, elas são como salamandras encadeadas, uma absolutamente conectada com a outra. Por isso que muitas vezes acabo me conectando com um sentimento, acabo me conectando com uma força emocional que eu absorvi, mas que não é minha. Isso é muito comum. Nós podemos até cair num ponto aí de, quando se fala em vampirismo de energia, não é? É por esse processo, é pelo astral. E esses vampiros astrais nada mais são do que elementais degradados. Tá? Então, no caso dos elementais do astral, são salamandras degradadas. E quem as degrada? Porque os elementais, eles são forças neutras, né? Como todas as forças da natureza são neutras. Somos nós que, com o nosso poder, nós seres humanos, com a força dos nossos sentimentos, com a força das nossas emoções, com a força do nosso astral, nós podemos elevar, tornar essa força astral, essa força emocional em algo sublime, podemos dizer um elemental sublime, como um deva, como um anjo. Como nós temos esse poder e fazemos isso, o poder de transformar essa energia astral, que a princípio é neutra, transformar isso num demônio, do mais perigoso e do mais horroroso. Então é uma via de mão dupla, não é? Por exemplo, quando nós sentimos um sentimento muito ruim, uma emoção muito ruim, uma inveja, não é? Um rancor, um ódio, um sentimento de ira, de revanchismo, de vingança, nós estamos alimentando os elementais astrais que são compatíveis a esse sentimento e, ao mesmo tempo, esses elementais astrais, eles nos vampirizam, a todos nós. Então, e aí vai por um outro lado, mesmo que você está com o seu emocional legal, você não está alimentando esses elementais carregados, esses elementais degradados, se você não toma cuidado, você pode, às vezes, por um deslize, não é? Às vezes você acorda num dia que você não está muito legal, não é? Às vezes, por alguma razão, você sofre algum problema no seu dia a dia, no seu cotidiano, que faz você baixar a sua vibração, não é? Essa queda na vibração, ela pode e provoca como se fossem buracos, né, no seu aura, no seu aura protetor. O aura, ele tem duplo aspecto, ele tem o aspecto vital, energético, né, e existe o aura astral também, tá? E aí esses vampiros astrais, eles nos sugam por esses buracos, não é? Que são provocados no nosso campo magnético, no nosso campo energético, tá certo? E aí, se nós não tomamos cuidado, isso tem o poder de nos derrubar astralmente, nos tornar depressivos, não é? Podendo, inclusive, não é, fazer com que isso se somatize, não é, numa doença física. Tá, num mal físico, numa doença física. Vejam como esse tema é sério, né? Comecei falando um pouquinho disso, não é, para falar do Sol transitando no signo de Peixes,
né? Que o signo de peixes tem uma conexão muito forte com essa astralidade, tanto pelo lado de luz como pelo lado de sombra, não é? Então todos nós temos de nos cuidar, todos nós temos de tomar cuidado. Aí você fala assim, as pessoas de peixes mais ainda? Sim, com certeza. As pessoas de peixes têm de se cuidar ainda mais. E mais, quando o Sol está transitando em peixes, aí mais ou menos entre o dia 20 de fevereiro e 20 de março de todo ano, nós também devemos redobrar, até triplicar o nosso cuidado. Tá? Triplicar o nosso cuidado com relação a isso, procurar manter a nossa vibração alta, procurar nos manter com bons sentimentos, né? Cultivando bons sentimentos, cultivando bons pensamentos, tá? Fazendo coisas, praticando atos positivos, atos que nos acrescentem alguma coisa, ouvir uma boa música, fazer uma boa leitura, assistir a um bom filme, fazer um trabalho que te acrescente alguma coisa, tudo isso ajuda, tá? Eu digo, repito, isso deve ser feito o ano inteiro, claro, deve ser feito e praticado, mas nesses períodos, esse período específico que nós estamos vivendo agora, isso chama ainda mais, tá? Porque existe tanto o aspecto do Sol transitando em peixes, que é um signo muito ligado à astralidade, como também, não é, nós estamos, o Sol transitando em peixes, né, como peixes é o último signo zodiacal, é o fim do ano astrológico. Então é como se o Sol astrológico do ano, não é como se ele estivesse minguando, e ele está mesmo. Em peixes, por isso que peixes faz o balanço final, não é? Depois de transitar pelos 11 signos do zodíaco, o Sol entra em peixes, tá? Mergulha nos mares de peixes de Netuno para se purificar e renascer em Áries, renascer como um fogo cardinal, renascer como carneiro, né? Renasce em Áries como o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro que é o filhote de carneiro. É por isso que o Avatar, Jesus, não é? Yoshu, aí os avatares em geral, né? Estão conectados muito a esse simbolismo do Cordeiro e do Carneiro. É por isso que Jesus é chamado do Cordeiro de Deus. Tá? Mas vamos lá, voltando aqui para a questão do peixes. Como eu disse, do mesmo modo que nós devemos tomar cuidado, especialmente nesse período, também é um período, não é, em que a nossa conexão com as forças astrais positivas, com as forças do inconsciente, não é, com as forças espirituais, as forças que estão além dos nossos sentidos, né, além dos nossos sentidos objetivos, elas também estão mais fortes. Então, nós temos a oportunidade também de nos conectar com aquilo que existe de mais sublime, de mais superior dentro do universo da mística, né, dentro do que está na mística. O signo de peixes é um signo que representa esse lado místico. E o místico não tem nada de... Porque a palavra, o termo místico, ele acabou tomando uma denotação, não é? Muitas vezes até negativa, quando fala assim, uma coisa é mística, que uma coisa é uma viagem, né? Uma coisa fora da realidade. E quando isso não é verdade, né? Místico é aquilo, né? O próprio termo, né? Místico tem uma relação, tem a mesma raiz do inglês mist, né? E mist em inglês significa o que? Névoa, significa neblina, névoa, que existe uma relação aí, nós podemos fazer com o véu. Então, a Helena Blavatsky não tem uma obra que chamam Isis sem véu. Isis é um simbolismo que é feminino, é um simbolismo lunar, é um simbolismo aquático, muito ligado à água, a Isis, a lua. Isis sem véu, não é? Isis tirando, não é? Tirando a mística, ultrapassando a névoa para você chegar à verdade, para você chegar à sua verdade, para eu chegar à minha verdade, não é?
Não existem verdades absolutas, como nos fala o princípio hermético da polaridade, não é? E o próprio conhecimento, a própria doutrina hermética, cabalística, filosófica, as doutrinas, elas nos falam que não existe nada que é absoluto, não existem verdades absolutas, mas cada um de nós busca a sua verdade pessoal. Essa verdade, ela é construída. Então, o signo de peixes, por isso que o signo de peixes, ele é podemos chamar do 12º, como 12º signo, ele é o 12º portal da iniciação, não é? E ele nos leva o quê? A verdade. Ele, quando nós ultrapassamos, quando nós conseguimos decifrar as maias, as névoas, a mística, nós começamos a enxergar a luz que representa a verdade, a luz que representa a verdadeira consciência, não é? E que está por trás desses véus, que está por trás dessa névoa, que está por trás dessas maias. Vejam, místico e maia. Maia em sânscrito significa ilusão, mas aquilo é a noção que nós temos de realidade. Tudo isso está ligado à mística e tudo isso está muito relacionado a esse arquétipo glorioso, lindo do signo de peixes. Então, peixes é o signo que nos revela a verdade. É por isso que as revelações, Isis sem véu, não é? Elas estão no 12º portal de iniciação, que é no zodíaco, no âmbito do zodíaco, o 12º signo, que é peixes. Olha que interessante, pessoal. Depois do 12, nós temos o quê? Qual o número que vem na sequência? O 13. Tá? Dentro da Kabbalah, dentro da sabedoria cabalística, não é? O alfabeto hebraico, ele é dividido em 22 letras. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Tá? Existem 12 letras que nós chamamos de simples, com relação aos 12 signos do zodíaco. Existem 7 letras duplas, tá? Que têm regência e relação com os 7 planetas tradicionais. E existem 3 letras mães. Essas letras mães, elas são a primeira letra, que é Aleph, a 13ª, que é Mem, e a 21ª, que é Shin. Aleph, Mem e Shin. Aleph é o ar. Shin é o fogo triplo. Mem é a água. Depois que você passa os 12 portais de iniciação, o 13º é quem? É Mem, que é a água, que é a mãe divina. Eu falei, se eu não me engano, no programa da semana passada, eu falei para vocês que o arcano 13, que é a morte, é o arcano da mãe, não é? Então, ao mesmo tempo que ele representa a morte, ele representa o renascimento. Então, quando você passa pelos 12, por exemplo, você transcende, você supera os 12 portais da iniciação, que são os 12 signos, que são as 12 letras simples do alfabeto hebraico, os 12 arcanos que são relacionados a essas 12 letras simples, você transcende a morte. Olha o sentido do arcano 13, você transcende a morte para a imortalidade. E quem te leva à imortalidade é a mãe, é o arquétipo da mãe divina. Por isso que o arcano 13 tem o nome oculto também do quê? Da grande mãe. Então aí vem o 13 como Isis, e aí o 14, o arcano 14, que é na sequência, que é a temperança, está relacionado ao quê? Ao renascimento. É o renascimento, é a regeneração, é a reintegração. O arcano 14 é a temperança, que são os 14 pedaços de Osíris reunidos, né? Quando Ísis sai em demanda dos pedaços de Osíris, isso na mitologia egípcia, ela sai em demanda dos 14 pedaços de Osíris. Quando ela consegue reunir os 14, Osíris renasce o quê? Para a imortalidade.
O arcano 14, vejam, é regido pelo signo de Escorpião. Escorpião que representa tanto a morte como a regeneração. Então vejam, o arquétipo do signo de Escorpião conectado aí tanto com o arcano, diretamente com o arcano 13, como com o arcano 14, não é? E fechando, quando nós dizemos, né, que existem os 12 portais, os 12 portais da iniciação pelos 12 signos zodiacais, nós não podemos nos esquecer de que existem dois ocultos, existem dois signos ocultos, e esses dois signos ocultos fecham, portanto, 14 signos. Então é um processo que vai até o 14. Por quê? Porque o 7 é o número que rege a evolução. A sigla 137, 1 a unidade, 3 a manifestação e 7 a evolução. O 7 polarizado ao que? É o 14. Existem 12 signos porque 12 é a polaridade, é a polarização do 6. E a sexta hierarquia, que é a hierarquia de Micael, a hierarquia que nós chamamos de Mercúrio, é a hierarquia que comanda a evolução neste momento. Então existe a sétima hierarquia, ela fica oculta, ela fica escondida, ela não é manifestada. Nós chamamos dentro da iniciação de vigilante silencioso. Então a sétima hierarquia, ela é a vigilante silenciosa do nosso processo de evolução atual. Fantástico isso, não é, pessoal? Que bom que eu pude trazer um pouco dessas informações, não é? Eu trago isso como dicas e sugestões de preparação, não é? Vamos nos preparar para entrar o ano de 2024, o ano novo astrológico, esse ano de Saturno, não é? Vamos entrar com o pé direito, vamos entrar preparados, vamos trabalhar para que nosso ano seja um ano feliz, seja um ano próspero, seja um ano de saúde, seja um ano de bênçãos, de realizações. Nós ficamos muito à mercê das influências externas, não é? E deixamos para trás o nosso poder de realização, o nosso poder de mudança, o nosso poder de transformação. Então eu deixo aqui essas dicas, tá bom, gente? E agora eu vou passar uns recados com relação, inclusive, tem muita relação com esse processo que nós falamos agora um pouquinho. Em primeiro lugar, eu quero fazer um convite. Nesta próxima quinta-feira, dia 29 de fevereiro de 2024, teremos início, né, numa nova turma do curso peregrino, que é a porta de entrada para a iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose, né, do Departamento do Sumaré, São Paulo, o departamento do qual eu faço parte, onde eu sou instrutor. Então, nós teremos a primeira aula agora no próximo dia 29, quinta-feira. As aulas serão todas as quintas-feiras, das 20 horas às 21h30. O curso tem duração de 1 ano, ele vai até, esse primeiro módulo começa agora em fevereiro, vai até dezembro, tá bom? As aulas são todas as quintas-feiras, das 20 às 21h30. O departamento do Sumaré, o acesso é super fácil, super tranquilo. É Rua Paracuê, número 188, cerca de 600 metros da estação Vila Madalena do metrô. Para maiores informações e inscrições, entre em contato pelo WhatsApp no número 11 99 112 1707. 99 112 1707. Se não tem eubiose na sua cidade, se não tem, né? A eubiose está presente em várias cidades do Brasil, mas não no Brasil inteiro. Em outras cidades do mundo, mas não no mundo inteiro ainda. Mas você pode sim participar da eubiose pela plataforma EAD, pelo ensino à distância. Então, se você tiver intenção de entrar na eubiose e você não existe departamento nem representação na sua cidade, próximo da sua casa, você pode sim fazer a sua iniciação na eubiose pelo EAD. Você pode obter informações no site da eubiose. É só coloca no Google eubiose, você vai ver o site da eubiose lá, e lá existem todas as informações. Você tem que entrar em contato em São Lourenço, Minas Gerais,
tá? E ali você vai receber todas as informações sobre como funciona o ensino à distância, tá bom, gente? E eu quero passar mais um recado rápido. Neste próximo sábado, isso aqui é muito legal, principalmente para esse período que a gente está passando agora. Tem tudo a ver com o que eu falei até agora. Nesse sábado eu vou proferir um workshop de astrologia, não é? Lilith 2024, as projeções para os 12 signos zodiacais. Né? Lilith, ela representa o lado sombrio da Lua. Nós não estamos falando muito do aspecto lunar. O signo de Peixes não tem uma relação muito grande com o aspecto lunar, como eu falei, né? Como esse aspecto de alma. Então, não é? Vamos fazer as projeções para os 12 signos zodiacais para 2024. O workshop vai ser presencial com transmissão simultânea online. Você vai ter o seu mapa astral impresso com a anotação feita por mim do setor, onde nós vamos ter que trabalhar, cada signo vai ter que trabalhar a Lilith agora em 2024, tá bom? Vai ser no próximo sábado, dia 2 de março, das 10 às 13 horas, na Consciência Cósmica, que fica em São Paulo, Rua Alberto de Oliveira 72, na Bela Vista, Estação Brigadeiro do metrô. Para maiores informações e inscrições, WhatsApp 11 967 49 3970. 11 967 49 3970. Esse workshop, pessoal, vai ser imperdível. Então não deixe de fazer a sua inscrição. As vagas são limitadas e nos encontramos no sábado. Muito obrigado e uma semana iluminada.